Então vamos dar sequência aqui, ó. Nós vamos começar a usar agora a classe para fazer também a conexão. Isso aqui facilita muito porque eu posso puxar essa conexão de vários outros arquivos. Então eu posso usar essa conexão vinda de fora, trabalhando em cima dessa classe que eu acabei de fazer, que é a classe conecta. Se eu quero puxar ela de fora, essa função que eu vou fazer aqui embaixo, ela tem que ser pública. Então public function, e vai ser uma função aí que nós vamos chamar ela de com, né? Pode ser com. Se eu quiser aqui, ó, colocar até ela como estática, eu posso colocar public static, né, que vai ser uma função que não vai se alterar. E ela vai se chamar aqui com, né, de conexão. Feito isso aqui, eu vou abrir e fechar parênteses, que é o padrão da função. E vou abrir aqui e fechar as minhas chaves também. Feito isso, eu vou pegar aqui a variável, né, vou criar uma variável chamada com também. E vou falar que ela vai receber aí os meus parâmetros MySQL Connect, né, para fazer a conexão. Isso aí vocês trabalharam bastante aí. Quem já viu os cursos avançados de Dreamweaver fez bastante aí uso de banco de dados, então tá por dentro disso aí. Quem não viu, assiste antes para não ter muita dificuldade. Então MySQL Connect aqui, o que eu tenho que passar como parâmetro? São três. Primeiro aqui o localhost, né, que é no caso aí o meu servidor, aqui o nome dele e aqui a senha. Eu estou utilizando o Vertrigo, mas para quem está utilizando o AMP, Serve, o Champ aí também, é só passar de acordo com os parâmetros ali. Para acessar o servidor dele, eu utilizo o localhost, então até aqui tranquilo. A senha, né, o usuário, na verdade aqui é o usuário, do Vertrigo é o root, e a senha dele é Vertrigo. Você também pode retirar e remover, como eu já ensinei, porque para ficar testando é ruim, toda vez você tem que ficar colocando a senha ali. Mas beleza, a senha no caso ali é o Vertrigo, vamos deixar ela dessa forma. Aqui embaixo eu executo a função que vai executar aí a minha SQL, que é o MySQL Connect, ela vai testar a minha aliás, MySQL Select DB, a MySQL Connect já foi aqui em cima, que vai testar a conexão e vai verificar se realmente é o localhost, se tem um usuário chamado root e Vertrigo. Aqui é o que vai testar, né, o meu banco de dados, a minha base de dados, que é o meu Select DB. Então aqui ele vai visualizar se eu tenho lá um banco de dados com o nome aqui, ó, nós não fizemos o banco de dados ainda, então não vou dar o nome por enquanto ali. E aqui embaixo eu peço para ele retornar a minha variável ali, né, de conexão. Se tudo tiver ok, ele passa daqui. Se não tiver, ele vai dar um erro, né, falando que não foi possível conectar. Eu posso inclusive concatenar isso aqui com um ORDAI assim, ó, e peço para ele me informar esse erro. Por exemplo, aqui eu coloco erro na conexão. Então, isso também nós vimos bastante. O que é esse ORDAI? Se ele não conseguir fazer isso aqui, ó, e não conseguiu conectar, aí ele vai exibir para mim esse erro na conexão. Se eu colocar aqui, por exemplo, um nome do banco de dados errado, né? Não tem como eu colocar um nome errado porque eu não tenho o banco de dados ainda. Mas se eu colocar a senha errada, alguma coisa não conferir, ele vai dar um erro aí na conexão. Agora aqui é o seguinte, onde eu estou passando os valores das variáveis, eu tenho que passar também uma variável para o banco de dados que vai mandar, né, vai enviar para lá para mim o nome, a idade e o telefone. Então, eu vou colocar a minha SQL para receber isso aí. Vou colocar aqui então a SQL e ela vai receber justamente esses parâmetros. O que insere informações em uma base de dados é esse comando aqui, ó, insert into. Né, inserir informações lá na base de dados. A base de dados ela vai ter uma tabela, no caso, aí lá dentro. Então, eu quero inserir informações na tabela, por exemplo, amigos. Vou dar esse nome aqui para ela. E aqui eu coloco, né, o que eu quero inserir lá, que vai ser o nome, no caso, os campos que eu tenho lá. Vai ser nome, idade e o telefone. Dessa forma aqui. Os campos que devem conter na tabela amigos têm que ser idênticos a esse. É o que nós vamos fazer lá. Feito isso aqui, eu vou pedir para fazer o seguinte, ele vai passar para mim isso aí como valores. Então, eu fecho aqui o parênteses, né, dos campos em que eu já escolhi, separo aqui, né, vou colocar aqui values, né, vou até colocar em letra maiúscula aqui para separar. Então, os valores que eu quero receber nesses campos da tabela são as minhas variáveis, nome, idade e telefone. Então, aqui dentro, eu vou abrir novamente, posso até fazer aqui embaixo para não ficar para o lado ali, fica ruim. Então, vou fazer aqui embaixo. Vou abrir aqui o parênteses e aspas simples. Dentro das aspas duplas, eu vou colocar as minhas variáveis. Então, vou colocar aqui as aspas duplas e vou fazer o seguinte, fechar minha aspas simples. Foi um pouquinho complicado ali, mas dá para pegar. Vou copiar isso aqui, ó, e colar novamente. Então, aspas simples e entre as aspas simples terá uma aspa dupla com a variável em que eu estou enviando. Prontinho, só que no final aqui não vai ter mais vírgula porque não tem mais parâmetro ali no caso. Vou fechar aqui
o meu parênteses e fechar essa primeira aspa aqui de cima. Entre essas aspas aqui, então, eu vou estar inserindo as variáveis. A minha primeira variável é nome, só que eu quero que ela concatene. Concatenar no PHP é o ponto, então vocês sabem disso. Tanto faz aqui se eu colocar maiúsculo ou minúsculo, mas eu vou deixar elas minúsculas, só para deixar os pontos ali, os pontos não, os dados aqui maiúsculos. Vou colocar aqui a minha outra variável, que é nome, idade, né? No caso aqui, ida. Opa, eu dando mole, esquecendo o cifrão. Tinha parado de esquecer, voltei já a esquecer ele. E aqui na última, o tel. Então, ponto, cifrão, tel. Ok. Na próxima aula, a gente vai dar sequência aí.